Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 26 de outubro, terça-feira, está em Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Meus irmãos, um dos temas mais frequentes nas pregações de Jesus, nos evangelhos, é exatamente o tema que nós temos no evangelho de hoje, que é o reino de Deus. Ora, se é um tema muito presente na pregação de Jesus, é porque certamente se trata de um assunto fundamental na vida cristã. Sim, para que a gente viva bem o nosso discipulado, o nosso seguimento de Cristo, nós precisamos ter muito claro o que é a realidade do reino de Deus. E Jesus hoje faz 2 comparações para explicar o que é o reino de Deus. No primeiro momento, ele diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda, uma semente de mostarda. E no segundo momento, ele diz que o reino de Deus é como o fermento na massa. Vamos refletir um pouco sobre essas comparações. A semente de mostarda, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas ela é uma coisinha muito pequenininha. E Jesus diz no Evangelho que o reino é como uma semente de mostarda, uma realidade muito pequenininha, que um homem joga no seu jardim e ela cresce até se tornar uma árvore grande, onde inclusive os pássaros do céu vêm fazer os seus ninhos. Essa é a realidade do reino de Deus. Ele começa em nós com algo muito pequeno. Nós não começamos já o discipulado de Jesus, o seguimento de Jesus, já como grandes santos. Nós começamos com um pequeno toque do amor de Deus na nossa vida, que de alguma forma aconteceu. E a partir dessa coisinha pequena, se a gente vai alimentando na nossa fidelidade, na nossa vida de oração, na nossa vida sacramental, numa vida de serviço, de consumir-se, de entrega, de busca pelos dons do Espírito Santo, pelas virtudes, de luta contra o pecado, esse reino de Deus dentro de nós, ele começa a aumentar. E ele começa a ser visto, porque uma semente de mostarda é algo muitíssimo discreto. Só se você estiver muito atento você vai ver um grão de mostarda. Mas quando aquela semente plantada ela vai crescendo, ela se torna algo que alimenta, que é o que uma árvore faz quando dá fruto, e ela é um lugar onde as aves vêm fazer os seus ninhos, ou seja, é um lugar também de repouso, de descanso, também para aquela pessoa que busca uma sombra, para poder descansar um pouco mais. Então, alguém que acolhe o reino, que começa como algo pequeno, mas que vai cultivando isso, se nutrindo cada vez mais para que essa realidade cresça em nós, diante do mundo, diante da humanidade, essa pessoa, esse discípulo de Cristo, ele se torna como que alguém que apresenta o alimento. Claro que o alimento não é ele mesmo, mas ele oferta um alimento para o mundo, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. A humanidade, o mundo que tem fome e sede de Deus, encontra isso no discípulo que deixa que o reino de Deus cresça dentro dele. E mais ainda, esse discípulo se torna um sinal de verdadeiro repouso, descanso. Sim, tantas pessoas hoje em dia buscam descanso, uma verdadeira paz, ou a perfeita alegria, como dizia São Francisco. Os cristãos são chamados no mundo a ser sinais do que significa a verdadeira paz, o verdadeiro repouso, o verdadeiro abrigo, a verdadeira morada onde realmente repousa e encontra lugar a alma humana, o coração humano.
Essa realidade sim começa pequena dentro de nós, mas é preciso que a gente permita que ela cresça. Repito, pela oração, pelos sacramentos, pelo serviço, pela luta contra o pecado, pela nossa sincera conversão, pela busca pelas virtudes, pelos dons do Espírito Santo, pela vivência da palavra, essa realidade vai crescendo em nós, para que nós sejamos, no fim das contas, pela graça de Deus, uma árvore que é capaz de apontar para algo que verdadeiramente alimenta, para algo que verdadeiramente significa o repouso, uma verdadeira paz. Além disso, diz Jesus, o reino de Deus é como o fermento na massa. Muito pequenininho também. Fermento, você não precisa de muito, é um pouquinho, que misturado com a farinha faz com que ela cresça. Assim são os cristãos também. Eles podem ser poucos em vários momentos da história. Verdadeiros cristãos podem ser poucos, mas eles são capazes de fazer a diferença no mundo. E para fazer a diferença, eles precisam ter uma postura de não se isolar do mundo, mas ir ao encontro do mundo. Sim, como diz Jesus lá em João 17, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E é preciso que a gente não tenha medo desse confrontar-se com o mundo para anunciar o Evangelho em primeiro lugar e acima de tudo com a nossa própria vida, com o nosso próprio testemunho, para que diante do mundo, vendo a nossa vida, pela graça de Deus, as nossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Nós precisamos ter sede por evangelizar. É muito importante, é fundamental que a gente cultive a nossa vida espiritual. E nós já falamos nessa meditação hoje sobre isso. Mas é importante também o espírito de apostolado, de parresia, de serviço, evangelizar. Se a gente está aparentemente tendo uma boa vida de oração, mas falta no nosso coração a parresia por testemunhar, por evangelizar, tem alguma coisa errada. Porque o reino de Deus, ele se mostra como presente na nossa vida quando nós somos fermento na massa. Precisamos evangelizar todas as realidades, como nós dizemos nos nossos escritos, nos colégios, nos centros sociais, em meio à sociedade, nos ambientes de trabalho, na família, em todas as situações. Somos chamados a ser fermentos na massa, sobretudo pelo testemunho e pelo testemunho sincero, alimentado por uma espiritualidade verdadeira. Vamos refletir como é que está a nossa parresia. Estamos sendo fermento na massa ou estamos nos escondendo? Ou estamos sendo acomodados? Estamos sem parresia? Estamos, para que o reino de Deus cresça em nós, estamos deixando que esse grão de mostarda cresça, se desenvolva, para gerar no mundo, pela graça de Deus, alimento sólido e repouso, verdadeira paz? Ou estamos abafando o crescimento do reino de Deus na nossa vida e, consequentemente, na humanidade? Como nós temos sido enquanto semeadores do reino? Estamos atendendo ao chamado do Senhor de anunciar o reino, de testemunhá-lo, de semeá-lo, de permitir que ele cresça na nossa vida e da nossa vida para o mundo? Vamos refletir sobre tudo isso, que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.